Olha só, hoje o tema da nossa aula é sobre estatística. É um tema que todo ano cai na prova, estatística, sempre cai na prova. E o que você precisa saber de estatística para fazer uma boa prova do Enem? Primeira coisa, a estatística para que serve isso, né? Para fazer uma análise de dados. É para isso que vai servir a estatística. Uma análise de dados. E esses dados, eles podem vir em forma de tabelas, ou em forma de gráficos. Quais são esses gráficos, né? Gráficos de linha, barra ou coluna, tá? E setor. Setor é o mais conhecido como gráfico de pizza. E dentro dessa análise, a gente consegue estudar duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que a gente consegue estudar aí são as medidas de tendência central. Medidas de tendência central. É o que mais cai, tá? São as medidas de tendência central. Quais são essas medidas de tendência central? Média, são os famosos 3 M's, né? Média, moda e mediana. Média, moda e mediana. A letra que representa média para a gente é X barra. O que representa moda é MO. E o que representa mediana é MD. Já a parte de estatística, a gente também pode fazer o estudo das medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Está na matriz referência, tá? Do Enem, as medidas de dispersão. Só que não tem muito costume de cair. Cai de vez em quando, mas não cai com tanta frequência, igual as medidas de tendência central. Então, medidas de dispersão. Quais são as medidas de dispersão? Variância. A letra que representa variância é sigma quadrado. E desvio padrão. A letra que vai representar para a gente desvio padrão, sigma. É claro que a estatística, pessoal, não é só isso, tá?
Tem muitas outras coisas aí por trás de estatística. A gente tem desvio médio, temos frequência absoluta, frequência relativa, tem muitos outros estudos. Mas, pensando a nível da prova que vocês vão fazer, que é o Enem, e olhando para a matriz referência, você tem que saber esses 5 tópicos aí: média, moda, mediana, variância e desvio padrão. A partir de agora, a gente vai abordar cada um desses tipos de média, tá? Cada um desses tipos de assunto, desculpa. Média. Nós temos média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica, média harmônica. Eu nunca vi cair no Enem média harmônica e média geométrica. Por isso, o nosso foco vai ser em 2 tipos de média: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, tá? Bom, eu sei que vocês sabem que como que a gente calcula média aritmética simples. Bom, a gente calcula média aritmética simples somando todos os elementos da amostra e dividindo pelo número de elementos. Você vai somar todos os elementos da amostra e vai dividir pelo número de elementos. Então, se eu tiver uma sequência que tenha os elementos x1, uma sequência, uma amostra, um conjunto de dados, um rol, até xn, se eu quero saber a média desses elementos, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses elementos, somar todos eles, e vou dividir pelo número de elementos. Matematicamente, eu não sei se vocês já viram, mas essa escrita aqui, matematicamente, é isso aqui, ó. É o somatório de todos os xi com i variando de 1 até n, dividido por n. Isso que está escrito aqui de azul à sua esquerda é a mesma coisa do que está escrito de verde à sua direita. Então, é o somatório de todos os xi, variando de 1 até n. É como se eu fizesse x1 mais x2, mais x3, mais x4, mais xn, e vou dividir por n, que é o número de elementos. Então, sem delongas, bora lá, né, já começar a praticar algumas questões sobre esse assunto. Vocês vão ver que nós vamos ter questões que são bem fáceis, mas a gente também vai ter questões um pouco mais trabalhosas sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha lá na questão de número 5 da nossa lista. Que caiu aí em uma das provas do Enem 2019.
Olha só. Lendo pelo comando da questão primeiro, nós vamos ter o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente. Foi? Então, o que eu quero saber? O dia da semana utilizado como referência. Isso que nós queremos. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi mais próxima da média. Ok? Então, já está bem simples. Sabemos que o dia da semana é aquele que a quantidade foi a mais próxima da média. Então, aqui é uma questão de média aritmética simples. Eu só vou somar os elementos e vou dividir pelo número de elementos. Então, o que eu recomendo para você? Ao invés de você escrever, perder tempo escrevendo a soma 250 mais 208 mais 215, olha só, aqui já dá para a gente usar como um rascunho, né? Eu vou somar tudo isso aqui. Então, olha lá. 0 mais 8 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 6, 34. Fica 4. Sobe 3. 3 mais 5, 8. Mais 1, 9. Mais 5, 14. Mais 8, 22. Mais 8, 30. Mais 8, 38. Sobe 3 de novo. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. 12, 13, 14. Então, essa soma deu 1.484. Agora, eu vou dividir pelo número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou fazer 1.484 dividido por 7. Vou pegar o 14, obviamente. 2 vezes 7 dá 14. Sobra nada. Desce 8 por 1, que dá 7. Sobra 1. Desce 4 por 2, que dá 14. Sobra nada. Logo, a nossa média é 212. Agora, a gente tem que olhar aquele valor que está mais próximo de 212. O valor que está mais próximo de 212 aqui é o 215. 215 é o que está mais próximo. 208, falta 4, né, para 212. E 215, passou 3. Então, o dia escolhido da semana vai ser terça-feira. Nossa, sempre vai ser uma questãozinha fácil desse jeito? É claro que não, né? Existem questões aí que a gente vai ter que fazer um tipo de interpretação maior. Quer ver? Por exemplo, só média aritmética simples, tá? Que eu ainda estou falando. Questão 1 mesmo. Questão 1. Você vai ver que ela já começa a ter uma interpretação sobre aquilo, né? Sobre o que está sendo dito. Não é só simplesmente chegar e calcular a média. Então, questão 1 está falando o seguinte. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então, nós temos o quê? 20 jogadores e a média é 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para repor o grupo. Se o novo jogador
é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual que é a nova média? Com certeza, não é você pegar 1,80 e tirar 0,20, 1,60. Você não pode fazer isso. Eu vou te mostrar como que é a melhor escrita para isso. Eu vou chamar de S, só para você entender. Lá na prova eu não escreveria o que é o S, né? Eu já sei na minha cabeça, então faria, né? Vou chamar de S20. O que vai ser o S20? A soma das alturas dos 20 atletas. Soma das alturas dos 20 atletas. Aí, olha só, o que a gente poderia fazer? Se você somar as 20 alturas, somar todas as alturas, e dividir por 20, isso tem que dar a média, que é 1,80. Se você pegar, somar todas as alturas e dividir por 20, tem que dar a média, que é 1,80. Esse 20 que está dividindo, eu posso jogar para cá multiplicando. 20 vezes 1,80 vai dar 36. Então, o que isso significa? Que quando eu somo todas as 20 alturas antes de diminuir 20 centímetros, né, que é 0,20 metros, a soma de todas as alturas daria 36 metros. Então, o que vai acontecer? Desses 36 metros, eu vou diminuir 20 centímetros, que é 0,20 metros. E aí você vai pegar esse resultado e vai dividir por 20. Isso vai nos dar a nova média. Então, se você fizer 36 menos 0,20, vai dar 35,80. E aí você vai pegar e vai dividir isso por 20. 35,80 dividido por 20 vai dar 1,79, se eu não me engano. 35,80 dividido por 20. 0,00. Então é a mesma coisa aqui, 3.580 dividido por 2.000. 1, que vai sobrar 1.580, acrescento 0, a vírgula, por 7, que vai dar 14.000, vai sobrar 1.800, 0, 9, sobra nada. Então, realmente, deu 1,79. Ah, professor, mas não tem um jeito mais simples de fazer isso? Tem, mas por que eu quis escrever desse jeito? Para você entender o que eu vou fazer agora de um jeito mais simples. Olha só, esse 0,20, ele vai ser dividido pelos 20 jogadores. Esse 0,20, ele vai ser dividido pelos 20 jogadores. Então, você faria 0,20 dividido por 20. Isso vai dar 0,01. Como ele é 20 centímetros mais baixo, que é 0,20 metros mais baixo, quando entrar na média, significa que vai pegar a média e vai diminuir em 0,01 metro, ou seja, 1 centímetro. Então, agora eu faria 1,80 menos 0,01. 1,79. Então, eu quis fazer antes desse outro jeito, só para que fizesse sentido isso que eu vou fazer aqui, que eu fiz agora para você. Ah, professor, mas para mim não fez sentido. Então, eu vou te mostrar.
Agora vai fazer sentido de fato. Olha isso aqui. 36 é a soma de todas as alturas. Menos 0,20 dividido por 20. Isso já vai dar a minha nova média. Como aqui está sobre 20, eu poderia separar. É como se eu fizesse 36 sobre 20 menos 0,20 sobre 20. Só que 36 sobre 20 é a média, é 1,80. O que eu vou ter que subtrair de 1,80? Essa diferença dividido em 20 partes. 0,01. Ou seja, 1,79. Seria isso aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, Maria Clara. Acabei de ver aqui que você colocou, né? 0,2, que é 0,20, dividido por 20, que dá o 0,01. Você fez 1,80 menos isso. Perfeito. Exatamente. Vamos lá. Vamos pegar uma que tem um pouco mais de interpretação para a gente fazer. Questão de número... acho que essa aqui vai envolver média ponderada, mas deixa eu ver aqui. Se eu tenho outra aqui, senão eu vou fazer ela mesmo. Aqui, ó. Questão de número 29. Questão de número 29. Diz o seguinte, a questão de número 29, como eu tenho um texto aqui grande, eu vou começar pelo comando, tá? Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então, quero saber quantos funcionários vai ter que contratar. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros de mosquito da Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Beleza. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média. Ou seja, 10 funcionários para cada região que o número de casos é maior que a média. 7 funcionários para cada região cujo número de casos é menor ou igual à média. Beleza? Quantos funcionários, né, nós vamos contratar? Então, efetivamente, nós vamos ter que fazer primeiro a média, né? A média desses casos aqui. Então, a gente vai somar tudo e vai dividir pelo número de elementos. Então, eu não sou bobo, né? Vou aproveitar o que está escrito aqui. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 8 dá 24. 24 mais 9 dá 33. 33 mais 2 dá 35. 35 mais 7, 42. Sobe 4. Hoje eu estou mais tranquilo, gente, que eu não estou me sentindo muito bem. Estou com muita dor no corpo, dor de cabeça. Não sei se é esse calor, não sei se é o cansaço, porque eu estou trabalhando exageradamente nesse semestre. Então, por isso eu estou falando mais tranquilo, mais de boa, tá? Tenha um pouquinho de paciência aí. 4 mais 6, 10. Mais 10 aqui dá 20. 20 mais 6 dá 26. Aqui dá 7, 7, 14.
26 mais 14 dá 40, 43. Fica 3, só 4 de novo. 4 mais 4, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18. 1832. Essa é a soma dos casos. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1832 dividido por 8. Quando você fizer 1832 dividido por 8, vai dar 2 dá 16. Sobra 2, aí fica 23. Por 2 dá 16 de novo. Sobra 7, 229. Essa é a média. 229. Então, agora eu preciso ver quantas regiões estão acima de 229. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para cada uma dessas 5 regiões, ele vai contratar 10 funcionários, mais para as outras 3 regiões que sobraram, ele vai contratar 7 funcionários. Estão abaixo de 229. Ok. Então, 50 mais 21, 71 novos funcionários. Letra D. Deixa eu ver aqui, parece que fez barulhinho de pergunta. Ah, beleza. Show, Marcos. Tá, vamos subir o nível mais um pouquinho. Eu preciso ver... Ah, aqui, ó, é a 31. Você vai ver que eu estou trabalhando só média, estou fazendo questões só de média para internalizar isso em você, tá? Média aritmética por enquanto. Porque moda e mediana é mais fácil. Questão 31. Aí depois que eu fizer a 31, nós vamos para a média ponderada, tá? Ok. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é... Então, eu quero saber a quantidade de vacinas que deve adquirir no início do 6º mês. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então, primeiro mês, 21, segundo mês, 22, terceiro mês, 25, quarto mês, 31, quinto mês, 21. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. Então, no início do primeiro mês, tinha 228 vacinas em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma, deixa eu só ligar minha câmera aqui, porque apareceu uma opção que desligou. Só um momento. Deixa aqui, agora ela volta aí. Agora eu ligo ela de novo, tá?
de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses... Obrigado, amor. Seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas. Põe na mão, embaixo. Uhum. 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Ok, então vamos entender aqui. No início, nós tínhamos 228 vacinas em estoque. Aí eles começaram a vacinar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. E no sexto mês, eles vão contratar novas vacinas. De forma que a quantidade no estoque tem que ser 12 vezes a média dos 5 meses. Então, o que aqui está querendo dizer? Eu vou ter que fazer a média dos 5 meses. Então, você vai somar tudo e vai dividir por 5, né? 1, 2, 3, 5, 10. Sobe 1. 1 mais 2, 3, 5, 7, 10, 12. 120. Então, se você fizer 120 dividido por 5, vai dar 24. Isso significa que a média dos 5 meses é 24. Então, que quantidade de vacina que eu tenho que ter no estoque? Eu tenho que ter no estoque 12 vezes a média, que deu 24. 12 vezes 24 é 240 mais 48? 288. Então, isso quer dizer que ao final do estoque, ao final, né, ao final do quinto mês, no início do sexto mês, você tem que ter 288 vacinas no estoque. O aluno que não prestar atenção, ele vai marcar a letra E, mas não é a letra E. Por quê? Porque no início, a gente já tinha 228 vacinas. Será que a gente usou todas as 228 vacinas? Não. Porque quantas que a gente usou? Apenas 120. Então, se você fizer 228 menos 120, isso vai dar 108. Ah, então quer dizer que 108 vacinas é o que eu já tenho no estoque. É o que sobrou. Eu já tenho no estoque. Por quê? Porque é o que sobrou. E eu tenho que ter, ao final, 288. Então, agora, para eu saber quantas que eu vou ter que contratar, eu faço 288 menos 108, que dá 180. É muito pesada a interpretação dessa questão. Não é que ela é, nossa, impossível de fazer, um bicho de 7 cabeças. Não, não é isso. Mas é porque imagina você, lá na hora da prova, ler uma questão dessa sem nunca ter feito algo parecido. É muito difícil a pessoa ter uma luz assim do nada, sem ela ter feito algo parecido. Então, por isso que eu gosto dessa questão, porque é uma questão de média aritmética e a galera acha, média aritmética, não vou nem participar da aula. Média aritmética é fácil, né? É bem tranquilo. Nem sempre. Podem cair questões bem complicadinhas aí.
Pessoal, alguma dúvida sobre essa questão? Para eu ir para o próximo assunto, que é média aritmética ponderada? Não, né? Beleza. Então vamos prosseguir. Tá de boa. Beleza. Então vamos lá. Média aritmética ponderada. Quando que você vai identificar que você tem que fazer média aritmética ponderada e não uma média aritmética simples? Quando a questão trabalhar com você a ideia de peso ou frequência. Todas as vezes que você vê uma questão pedindo média e tem peso ou frequência no enunciado, é uma média aritmética ponderada, tá bom? Como que você vai calcular essa média? Pegue cada elemento, multiplique pelo seu respectivo peso, soma os valores encontrados e divida pela soma dos pesos. Pegue cada elemento, multiplique pelo seu respectivo peso, soma os valores encontrados e divida pela soma dos pesos. Imagina o seguinte, que eu tenha um elemento x1, que ele vai ter um certo peso que eu vou chamar de A. Um certo elemento x1, que eu vou dizer que ele tem peso A. Um elemento x2, peso B. Até o meu último elemento, que eu vou chamar de xn, e ele vai ter um peso ou frequência, tá? Z. Então, como que você vai encontrar a média desses elementos? Você vai pegar cada elemento, x1, vai multiplicar pelo seu peso. Mais, vai pegar o outro elemento, vai multiplicar pelo seu peso. Mais, até o último elemento, multiplicado pelo seu respectivo peso. E vai dividir pela soma dos pesos. Ou das frequências. Então, isso é média aritmética ponderada. Ele pode, ou somente média ponderada, né? Ele pode colocar para você somente média. Qual é a média desses elementos? Que aí você vai ter que saber se é a simples ou se é a ponderada, saca? Isso vai partir de você. Então, por isso que eu estou te dando a ideia de diferenciar uma da outra, que é quando fala de peso ou de frequência. Mas é claro, estou falando que aparece bastante questões que abordam provas, concursos. Exatamente, é um concurso, tem a prova de matemática, tem peso tal, peso tal. É bem comum, mas não quer dizer que é somente isso, tá? Quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo. Vocês podem dar uma olhadinha na questão de número 10. Questão 10. A questão 10 é uma questão de média ponderada. A gente vai aprender agora a identificar isso aí. Se você ainda tem dificuldade.
Então, aqui está escrito assim, ó, na pergunta. A média do número de acidentes por funcionário. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então, quero saber a média, número de acidentes por funcionário. Se você observar, nessa tabela, nós temos número de acidentes sofridos, 0 acidentes. Quantas pessoas sofreram 0 acidentes? 50 funcionários. 1 acidente, 17 funcionários. 2 acidentes, 15 funcionários. 3 acidentes, 10 funcionários. 4 acidentes, 6 funcionários. E 5 acidentes, 2 funcionários. O aluno que não sabe isso, ele quer saber a média do número de acidentes. Então, o que o aluno iria fazer? Ele iria somar esses valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai dividir por 6. Eu fiquei curioso, será que tem essa resposta? 5, 10, 15. 15 dividido por 6. Dá 2, que dá 12. Sobra 3. Acrescento 0 e a vírgula. Por 3. Não, por 3 não, por 4. Ah, não tem, ó. 2,4. Aí o aluno que estiver no desespero, mais próximo aqui, letra E. 2,22. Mas não. Porque nessa questão, nós temos a ideia de frequência. A frequência do número 0 é como se fosse 50. A frequência do número 1 é como se fosse 17. Então, isso é uma média aritmética ponderada. Então, eu vou fazer a média é 0 vezes 50 mais 1 vezes 17 mais 2 vezes 15 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 6 mais 5 vezes 2. E eu vou dividir isso pela somatória dos pesos, das frequências. Como que eu vou saber quem é o meu peso e a minha frequência? Por causa disso, ó. Por funcionário. Por, lembra lá quando eu expliquei para vocês razão de proporção? Por é como se fosse a fração. Funcionário tem que estar embaixo. Então, a minha frequência não é o número de acidentes. É o número de funcionários. É o número de trabalhadores. Então, é como se eu fizesse 50 mais 17 mais 15 mais 10 mais 6 mais 2. Beleza. Como que eu faria? Eu não escreveria isso aqui, tá? Eu não escreveria isso aqui lá na hora da prova, para não perder tempo. Eu usaria a tabela. 0 vezes 50, 0. 1 vezes 17, 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. Então, qual que seria essa soma, né? 30 mais 30, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 24 dá 94. 94 mais 17 dá 111. 111. Então, 111 dividido pela somatória, né, de funcionários, o total de funcionários. 50, 60, 60 mais 15, 75, 75 mais 6 dá 81, 81 mais 2, 83, 83 mais 17 dá 100. 111 dividido por 100
1,11. Então, nossa resposta aqui seria a letra D. 1,11. Outra questão que dá para a gente perceber isso também é a questão de número 18. Questão 18. É um texto bem grande. Questão 18. Aqui, ó. Para que atinja o seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Então, o que eu estou querendo saber é a nota mínima na disciplina 1, para ele atingir o objetivo, né? A avaliação de rendimento de alunos em um curso universitário baseia-se na média ponderada. Aí, ó, ele foi bonzinho, ele já disse que é média ponderada. Mas se ele quiser sacanear, baseia-se na média das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então, se a média for entre 9 e 10, excelente. Se for entre 7 e 9, bom, regular, e aí vai. Quanto melhor a avaliação de um aluno em um determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Quanto melhor a avaliação... Ai, eu coloquei 2 vezes e não percebi, gente. Perdão, deixa eu só tirar aqui rapidinho, porque senão depois eu vou bugar a galera. Só o determinado. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que ele deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que ele está matriculado, mas ainda não realizou a prova da primeira disciplina. Então, qual tem que ser essa nota, né? Tá aqui as notas e os créditos. Então, ele quer ter um rendimento chamado de bom ou excelente. Bom ou excelente. Para ele ter um rendimento bom, a média dele tem que ser maior ou igual a 7. Se passar de 9, ele já fica como excelente. Então, isso significa que a média dele tem que ser maior ou igual a 7. De 7 para cima. Tá aqui, ó. Bom, então como que eu calcularia essa média? Eu não sei essa nota. Então seria x vezes 12, que é 12x, mais 8 vezes 4, que é 32, mais 6 vezes 8, que é 48, mais 5 vezes 8, que é 40, mais 7,5 vezes 10, que é 75. Peguei cada elemento, multipliquei pelo seu respectivo peso, e agora eu vou dividir pela somatória dos pesos. A somatória dos pesos aqui, no caso, quem está fazendo papel de peso, de frequência, são os créditos.
Então, eu deveria somar 20, 30, mais 12, 42. Então, a somatória dos créditos é 42. E essa média tem que ser maior ou igual a 7. Então, nós vamos ter 12x, 32 mais 48 dá 80. 80 mais 40, 120. 120 mais 75, 195. Então, mais 195, maior ou igual. Esse 42 que está multiplicando, dividindo, né? Eu vou passar para lá multiplicando. 7 vezes 42 dá 280 mais 14, 294. Vou passar o 195 subtraindo. 294 menos 195 dá 99. E agora eu vou passar o 12 dividindo. 99 dividido por 12. Se eu simplificar por 3, é a mesma coisa que 33 dividido por 4. 8, que dá 32, sobra 1, acrescento 0, vírgula, 2, 8,25. Então, ele tem que tirar, letra D, pelo menos 8,25. Se ele tirar uma nota de pelo menos 8,25, ele, ó, é aprovado. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza. Então, agora a gente pode ir para a mediana. 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 O que é mediana? É o termo central de uma sequência, de uma amostra ordenada. O que é ordenar uma amostra? É montar o rol. O que é montar o rol? Colocar em ordem crescente ou decrescente. É o termo central de uma amostra ordenada. Só que aí você tem que ficar ligado se a quantidade de termos é par ou ímpar. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana é o termo que está no meio. É o termo central de uma amostra ordenada. Montar o rol, colocar em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana é o termo que está no meio. Como se fosse assim, ó. Imagine que eu tenho essa sequência. Aliás, deixa eu ver aqui se eu pego só uma tabelinha aqui para a gente montar isso. Aqui, ó. Vamos supor, lá na questão 15, eu não vou fazer ela não, tá? Porque eu vou adaptar ela aqui. Lá na questão 15, a gente tem essa tabela aqui, ó. Aí, se fosse perguntado para você qual a mediana da sorte? Qual a mediana da sorte? Então, a primeira coisa é que você tem que ordenar a sequência. Ordem crescente ou decrescente, você escolhe. Eu prefiro ordem crescente, eu acho melhor, acho mais fácil. 1, 3, 9, 7, né? Ordem crescente. 7 e 9.
Então, observe que eu tenho 5 termos. Então, a minha mediana é o termo que está no meio, que é o terceiro termo. É como se eu fizesse tira um do começo, tira um do fim, tira um do começo, tira um do fim. Sobrou 7. Então, a mediana aqui seria 7. Agora, se a quantidade de termos for par, você vai ter 2 elementos no meio. A mediana é a média aritmética dos 2 termos do meio. Ou seja, soma e divide por 2. Então, se a quantidade de termos é ímpar, a mediana é aquele cara lá mesmo, que está no meio. Se a quantidade de termos for par, a mediana é a soma dos 2 valores que estão no meio dividido por 2. Vamos supor que eu quisesse fazer a mediana entre a sorte e o azar. Mediana misturando tudo, os dados da sorte e do azar. Então, vamos colocar em ordem crescente aqui. 1, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Eu tenho 10 termos. Então, a minha mediana é o quinto mais o sexto, dividido por 2. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Tira um do começo, tira um do fim, tira do começo, tira do fim, tira do começo, tira do fim, tira do começo, tira do fim. Observe que sobraram 2 elementos no meio. Então, a minha mediana é eu somar os 2, 5 mais 7, 12, e dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, a mediana seria 6. Bem simples, gente. Isso é mediana. Bem fácil. Vamos dar uma olhadinha aí na questão de número 20. Questão 20. Amor, se você estiver com fome, quiser lanchar, pode lanchar. Olha só. Aqui é a questão 20. Que diz: a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 é? Então, o que eu estou querendo saber é a mediana de 2008 a 2009. Certo? Então, é só, obviamente, olhar para esses dados aqui e encontrar a mediana. Não esqueça que nós precisamos ordenar a mediana, ordenar a sequência, tá? Então, ao invés de ordenar ela toda, eu vou fazer um negócio diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a quantidade par, né, de termos. Então, meus 2 termos que vão estar no meio é o 7º e o 8º. Porque se você fizer 14 dividido por 2, dá 7. Então, é o 7º e o 8º. Eu vou organizar até chegar no 8º. Preste atenção. Olha que simples. O que eu vou fazer aqui mesmo na própria folha de prova. Primeiro,
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, o que vai ser a nossa mediana? É eu somar esses dois termos que estão no meio, que é o sétimo, que é 7,9, mais o oitavo termo, que é 8,1, e vou dividir por 2. Quando você fazer isso, vai dar 16. 16 dividido por 2, 8. Então, a mediana é 8, letra B. Observe que eu usei a própria... Eu não preciso ordenar tudo. Não tem necessidade de ordenar todos. Você vai perder um pouquinho de tempo se você ordenar todos. Mas, assim, é justamente para você dar uma economizada no tempo, né, da resolução da questão. A Andressa está falando aqui que ordenava todos. Acontece, Andressa. Isso aqui são técnicas que eu vou ensinando para os alunos ao longo das aulas, justamente para economizar tempo, né? Para a gente tentar ser o mais breve possível. Olha a 23 para você ver. Questão 23 da lista. A Heloísa está perguntando para a gente explicar novamente a parte da escolha dos termos dessa questão. Então, Heloísa, nós vimos que aqui são 14 termos. Nós temos 14 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ao invés de fazer isso aqui, ó, organizar todo mundo, então vamos lá. Eu vou colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro crescente. 6,8, 7,5, 7,6, 7,6, 7,7, 7,9, 7,9, 8,1, 8,2, 8,5, 8,5, 8,6, 8,9 e 9. Ok, ordenei toda a sequência. Tiro no começo, tiro no fim. Tira no começo, tira do fim. Tira do começo, tira do fim. Tira do começo, tira do fim. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Observe que sobrou apenas 2 elementos no meio. Eu vou somar os 2 e vou dividir por 2. Para eu não perder tempo fazendo tudo isso, o que eu pensei? Eu tenho 14 elementos. Metade de 14 é 7. Então, o sétimo e o oitavo termo são os meus dois termos que estão no meio. Você pode ver que esse cara aqui é o sétimo e que esse cara aqui é o oitavo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, para eu não perder tempo escrevendo e organizando tudo, eu estou olhando simplesmente para o gráfico e estou eliminando. Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo
e oitavo. Então, para eu não perder tempo organizando toda a sequência, eu usei a própria prova para visualizar que o sétimo termo era o 7,9, o oitavo termo era o 8,1, então eu vou somar os dois e dividir por 2. Foi, Heloísa? Por nada. Meio ruim, né, de enxergar aqui, mas qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha aí na lista, tá bom? Aliás, deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Deixa eu abrir a lista aqui no formato Word, que eu posso pegar lá direto o gráfico. Bom, tá demorando a abrir aqui. Deixa eu pegar outra parte aqui por enquanto. Não quis abrir aqui no Word, eu vou tentar por aqui mesmo, tá, gente? Não sei por que tá demorando a abrir, às vezes é o computador que tá lento. Mas eu vou olhar por aqui mesmo. Tentar ampliar o máximo que eu puder aqui, ó. Ó, pra você ver, a questão está perguntando simplesmente o valor mais próximo da mediana. O valor mais próximo da mediana. Então, a gente vai ter que calcular essa mediana, né? Vamos ver quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 termos. Se você fizer 18 dividido por 2, dá 9. Então, quem são os dois termos que estão no meio? É o nono e o décimo. Você vai somar os dois e vai dividir por 2. O nono e o décimo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, então 5, né? Sexto, sétimo, oitavo, 5,97. Nono e décimo. Não sei se isso é 5,91. Se for 5,91, tá errado. Aqui abriu. Deixa eu ver aqui. Vinte e três. Vou ver se eu colocar aqui. Deixa eu ter uma travadinha aqui, gente. É porque aqui, se for 5,91, tá errado. Aí foi pior. Já sei, eu vou pegar aqui e vou ampliar aqui no meu aqui. Ampliando aqui fica facinho. É 5,91, gente, ó. Quer ver? Acho que vai ficar melhor aqui o jeito que eu fiz aqui para vocês enxergarem. Professor, não é o 5,97 que eu vou pegar, não?
Então, porque eu não tinha entendido que aquilo lá era 5,91. Pedro, o senhor riscou um número que é 5,97. Então, para mim, era aquele outro número lá, era 6,91, entendeu? Por isso que eu risquei o 5,97. Aí eu estou tentando ampliar aqui para eu descobrir. Oi. Para eu tentar, foi ampliar aqui para eu ver o valor, entendeu? Por isso que eu não estava enxergando lá. Aqui, ó. E agora ficou melhorzinho para a gente ver, ó. Eu estava achando que esse 5,91 era 5,97. Então vamos lá, de novo. Primeiro, 3,14. Segundo, 4,31. Terceiro, 4,46. Quarto, 5,22. Quinto, 5,69. Sexto, 5,90. Sétimo, 5,91. Oitavo, 5,97. O nono, 6,50. O décimo. Agora sim, que eu não estava enxergando direito, né? Então, a mediana é 5,97 mais 6,50 dividido por 2. Bom, para a gente acelerar e passar logo para o próximo assunto, vou fazer aqui na calculadora mesmo, tá? 5,97 mais 6,50 dividido por 2. Dá 6,235. O valor mais próximo, 6,24. Ok, bem simples mesmo, mediana, tá? Não é difícil esse assunto. Vamos lá para moda. Moda. Vamos usar a sigla IM0 para moda. Então, o que é moda? Você já deve ter ouvido falar na expressão, né? Nossa, isso é modinha, isso está na moda. Por quê? Porque aparece demais. Então, é o elemento que possui maior frequência. Isso é moda. PS. Uma amostra pode ter mais de uma moda ou não ter moda. O elemento possui maior frequência. Uma amostra pode ter mais de uma moda ou não ter moda. Como assim, professor? Vamos supor que tem esses elementos aqui, ó. Vou fazer bem facinho. 2, 2, 2, 3, 3, 0. 1, 2, 2, 2, 3, 3 e 0. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e 0. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 0, 0, 0. Ok. Bom, se você
observar, nessa minha primeira sequência, eu tenho um elemento que sobressai em relação aos demais. Eu tenho um elemento que possui maior frequência. O número 1, ele aparece 3 vezes. O número 2 aparece 2 vezes. O número 3 aparece 2 vezes. E o número 0 aparece 1 vez. O número 1 é quem aparece mais em relação aos demais. Então, ele é a minha moda. A minha moda é o número 1. Como eu tenho uma moda só, nós dizemos que nós temos uma amostra modal. Modal porque só tem uma moda. Nessa aqui, o meu número 1 apareceu 3 vezes. O meu número 2 apareceu 3 vezes também. O número 3 só apareceu 2. E o número 0 só apareceu 1. Observe que o número 1 e o número 2 são os que mais aparecem, porque ele teve a mesma quantidade de vezes, né? Aparece mais em relação aos demais. Então, a minha moda aqui é o número 1 e 2. Como eu tenho duas modas, nós temos uma amostra bimodal. Porque são duas modas. Nessa minha terceira sequência, o número 1 apareceu 3 vezes, o número 2 apareceu 3 vezes, o número 3 apareceu 3 vezes e o número 0 só apareceu uma vez. O 1, o 2 e o 3 apareceram mais vezes do que o 0 e foram todas a mesma quantidade, né? Por isso que a minha moda é 1, 2 e 3. Então, como eu tenho 3 modas, a partir daqui, 3 ou mais modas, a gente chama de amostra polimodal. Polimodal. Que é quando tem 3 ou mais modas. Agora, se você observar esse meu último exemplo, o meu número 1 apareceu 3 vezes, o 2 3 vezes, o 3 3 vezes e o 0 também 3 vezes. Mesmo que tenha elementos repetidos, todo mundo apareceu a mesma quantidade. Então, eu não tenho um elemento que tem maior frequência. Então, nesse meu último exemplo aqui, a minha moda é o vazio. Ou seja, eu não tenho moda, não tem moda. Se não tem moda, é uma amostra amodal. Minha esposa está aqui falando aqui, ó, se não tem moda, tá fora da moda. Ai, ai. Amodal. Então, se você tem uma moda, modal. 2 ou mais modas, polimodal. Ou 2 modas, desculpa, bimodal. 3 ou mais modas, polimodal. Nenhuma moda, amodal. Moda não tem muito costume de cair na prova, tá? Nos últimos anos, eu só encontrei uma questão sobre esse assunto. Mas a gente não pode desprezar, porque isso faz parte. Então, por isso que eu estou passando para vocês. Questão 33. Questão 33 é uma questãozinha de moda. Questão 33. Olha só ela aqui. Com base no quadro, qual é
o número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar, com base no quadro qual é a moda do número de pessoas no elevador. Eu quero saber a moda do número de pessoas no elevador baseado nesse quadro. Então, se você olhar para esse quadro, nós temos pessoas que entram no elevador, pessoas que saem no elevador. Térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. As pessoas acham que é só olhar aqui, ó. Nossa, o 2 é o que mais apareceu. 1, 2, 3, 4. Então, a moda é o número 2. Não tá certo. Tá errado. Observe. No térreo, do térreo para o primeiro andar, entraram 4 pessoas e saíram 0. Isso significa que eu tenho 4 pessoas no elevador. Quando chegou no primeiro andar, entrou mais 4, então ficou 8. Tinha 4, entrou mais 4, ficou 8. Só que saiu 3. 8 sai 3, sobram 5 pessoas no elevador. Então, na subida do primeiro andar para o segundo andar, ficaram 5 pessoas no elevador. Chegou no segundo andar, entrou uma, ficou 6 pessoas, só que saiu uma. Então, continuou 5 pessoas. Então, durante a subida do segundo para o terceiro andar, continuaram 5 pessoas. Chegou no terceiro andar, entra 2, fica 7. Sai 2, volta para 5. Então, nesse movimento de subida, ainda tem 5 pessoas. E depois, do quarto para o quinto, no quarto andar entraram 2. Então, agora nós temos 7 pessoas do elevador e saíram 0. Então, na subida do quarto para o quinto andar, 7 pessoas no elevador. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o quinto? Do térreo até o quinto, a moda do número de pessoas no elevador é 5. Porque 5 é o que mais apareceu ali. Então, essa questão é uma questão de interpretação. A pessoa olhar só para esses valores aí, ela vai acabar errando. Certo. Vamos lá para o nosso último assunto de hoje, que é variância e desvio padrão. Variância e desvio padrão. Então, para que vai servir variância e desvio padrão? Variância que é sigma quadrado e desvio padrão. Que é sigma. A variância e o desvio padrão são medidas de dispersão que mostram o quanto a amostra varia
se afastando da média. Por isso, quanto maior a variância, maior será o desvio padrão, mostrando que essa amostra é irregular ou menos regular. Quanto maior a variância, maior o desvio padrão, e isso revela que essa amostra é irregular, menos regular. Vou até fazer assim, ó. Quanto menor a variância, menor será o desvio padrão. Mostrando que essa amostra é regular. Então, o desvio padrão é para isso. Para a gente analisar a regularidade da amostra. Quanto maior a variância, maior o desvio padrão. Ou seja, mais irregular é essa amostra. Ou menos regular. E quanto menor a variância, quanto menor a variância, menor será o desvio padrão, mostrando que essa amostra é mais regular. É regular. Vou até colocar aqui, mais regular. Certo. E como que nós vamos calcular variância? Bom, para ficar mais fácil, para a gente entender, eu vou chamar a variância de var, tá? x1, x2, x3, até xn. Então, quem é a variância? Quem é a variância? Matematicamente, se escreve assim, ó. É o somatório dos quadrados de todos os xi menos x barra, que é a média, dividido pelo número de elementos. Nossa, professor, parece muito complicado isso, mas não é não. Saca só. Como que vai ser a variância? Você vai pegar um elemento, vai subtrair a média e vai elevar ao quadrado. Mais, vai pegar o outro elemento, vai subtrair a média, vai elevar ao quadrado. Mais, e vai fazer com todos, até chegar no último elemento. Você vai tirar a média e vai elevar ao quadrado. E vai dividir isso pelo número de elementos. Isso é variância. E o que seria o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para encontrar o desvio padrão, você vai ter que calcular a variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada
da variância. Vamos ver isso na prática. Mas antes de ver na prática, vamos de como calcular, né? Variância, desvio padrão. Vamos ver uma questãozinha aí de só interpretação sobre o que seria variância e desvio padrão, que é a questão 27. Olha só. Então, você vai ver que aqui está perguntando o seguinte. A primeira luta foi entre quais atletas? Então, só de ler isso aqui, eu não faço nem ideia de quem seja. Mas eu quero saber, a luta foi entre quais atletas? A primeira luta. Então, vamos ler a questão. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, que é a peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. A primeira luta é entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto maior a variância, maior o desvio padrão, mostrando que essa amostra é irregular. Então, quem que vai ser o atleta mais regular? É aquele que tem menor desvio padrão. O menor desvio padrão é 4,08, que é o atleta 3. E o atleta menos regular é aquele que tem maior variância, maior desvio padrão. Quem tem maior desvio padrão é 8,49, que é o atleta 2. Logo, a luta vai acontecer entre os atletas 2 e 3. Você vê, uma questão que o estudante tem que saber apenas a teoria, o significado. O que significa, né? Calcular a variância. O que significa calcular desvio padrão. Essa questão era justamente sobre isso. Vamos lá. Questão de número 7. Questão 7. Da lista. Agora sim é o cálculo efetivamente de variância e desvio padrão, tá?
Aí vem a pergunta. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é? Então, quero saber a variabilidade do tempo. Ok. Se é extremamente baixa, baixa, moderada, alta e extremamente alta. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o desvio padrão. Então, por exemplo, se o desvio padrão estiver entre 0 e 2, é extremamente baixo. Entre 2 e 4, baixa. Entre 4 e 6, moderada. Entre 6 e 8, alta. Entre maior do que 8, extremamente alta. Então, nessa questão, o que a gente precisa calcular é o desvio padrão. Só que para calcular o desvio padrão, eu preciso da variância. Para calcular a variância, eu preciso da média. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é a média. Então, vou somar todos os elementos. 48, mais 54, mais 50, mais 46, mais 44, mais 52, mais 49. E vou dividir pelo número de elementos, que são 7. 3, 6, 7. Então, essa média vai ser 52 mais 48 dá 100. 54 mais 46 também dá 100. Então, aqui já foi 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 49, 299. 299 mais 44 dá mais 30, daria 329 mais 4, 333. É isso, 333. Cem, 200, 33 não, 31. 50 mais 50. Opa, buguei aqui, peraí. 100, 200, 250, 299, mais 4 dá 303, mais 40, 343. Aí fica 343 dividido por 7. 343 dividido por 7. Dá 49. Então, a média é 49. Calculei a média. Agora eu vou calcular a variância. Como que eu vou calcular a variância? Vou pegar o elemento, vou tirar a média, eleva ao quadrado. Mais, vou pegar o elemento, vou tirar a média, vou elevar ao quadrado. Mais, vou pegar o elemento, vou tirar a média, vou elevar ao quadrado. Mais, vou pegar o elemento, tirar a média, elevar ao quadrado. Mais, 44 agora. Vou pegar o elemento, tirar a média, elevar ao quadrado. Mais, vou pegar o elemento, tirar a média, elevar ao quadrado. Mais, vou pegar o elemento, tirar a média, elevar ao quadrado. E eu ainda vou ter que dividir tudo isso pelo número de termos, que são 7 termos. Isso é variância. Faz a média,
Pega cada elemento, tira essa média, eleva ao quadrado. Agora é fazer conta, gente. Fazer conta. Vamos lá. Variância vai ser 48 menos 49 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 54 menos 49 dá 5. 5 ao quadrado, 25. Mais 50 menos 49, 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 46 menos 49 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 44 menos 49 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 52 menos 49 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Mais 49 menos 49 dá 0. 0 ao quadrado é. Tudo isso dividido por 7. Então, essa soma aqui vai dar 25 mais 25, 50, 60, 70. 70 dividido por 7, 10. Então, a variância deu 10. Logo, quem é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Porque 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, é um número entre 3 e 4. Então, o desvio padrão vai dar 3, alguma coisa. E 3, alguma coisa é baixa. Porque está entre 2 e 4. Essa seria a resposta. Então, desvio padrão, se você tiver que calcular, é uma questão que você tem que deixar para fazer ela no segundo momento de prova, porque não é um bicho de 7 cabeças. Não tem interpretação demais. É só o que demora é o cálculo. E deixa para o segundo momento de prova. Agora, quando você já treina, fica muito mais fácil calcular a variância. Presta atenção, quando você já tem o treinamento para isso, fica muito mais simples. Saca só. Imagina que eu quero calcular a variância aqui. Eu vou usar o que eu já tenho escrito aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a soma, tá? Vou fazer a soma. Que é a média, né? Então, o que vai ser a média? Você vai fazer essa sominha aí. Então, 48 mais 52 dá 100. 54 mais 46 dá 100. Então, deu 200, 250. Mais 49, 299. Mais 43, 343. Então, 343 dividido por 7. A média deu 49. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse 49 e vai ter que subtrair de cada um dos elementos. Então, 49 menos 48 dá 1. 54 menos 49 dá 5. 50 menos 49 dá 1. 46 menos 49 dá 3. 44 menos 49 dá 5. 52 menos 49 dá 3. 49 menos 49 dá 0. Observe que eu estou considerando já positivo, porque quando eu levar ao quadrado vai dar positivo. E aí o que você vai ter que fazer com essas diferenças? Quando você já entende o que é a variância, você vai levar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 20.
é 1, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, e 3 ao quadrado é 9, e 0 ao quadrado é 0. Então, o que vai ser a variância? Você vai somar tudo isso. 25 mais 25 dá 50, 50 mais 9, 59, 59 mais 1, 50 e 60, 60 mais 1, 61, 61 mais 9, 70. Então, a variância é 70 dividido pelo número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 dividido por 7, que dá 10. Então, a variância é 10. Olha só para você ver, tanto que fica rápido. Se você já sabe o que é e vai usando o que está escrito aqui mesmo, ao invés de ficar fazendo toda essa trejeira que eu fiz aqui anteriormente. Então, o que vai ser o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, que é 10. Isso vai dar aproximadamente 3, alguma coisa. Gente, parece complicado. Mas quando você já entende o que é variância, entende o que é desvio padrão, e usa a folha de prova, fica muito mais direto ao ponto. Dá para fazer em menos de 3 minutos. Eu olhei aqui, era 4h50, quando eu comecei a fazer essa questão. E agora já é 4h53. Então, eu gastei mais ou menos 3 minutos para fazer a questão. Menos de 3 minutos, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre esse assunto? Tudo tranquilo? De boa? Suave, né? E é um assunto que sempre cai, viu? Estatística. Bom, eu tinha programado para terminar às 17 horas. Faltam 5 minutos para as 17 horas. Nós terminamos 5 minutos antes do que eu previa. Eu vou finalizar aqui mesmo, tá bom? Que é como se fosse se eu tivesse ido direto, não dado o intervalo de vocês. Procurem fazer a lista, né, sobre esse assunto aí, que está disponível para vocês.